Vamos iniciar aí nossa escola bíblica dominical. Espero que o áudio esteja bom. A chuva está caindo forte, mas está na bênção. Vamos orar ao Senhor, vamos glorificar a Ele, vamos consagrar a Ele esse momento e continuar nosso estudo de 1 Coríntios 3 e 4. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Dizemos a Ti: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Papai. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu, Senhor. Nós consagramos a escola bíblica dominical ao Senhor, nós consagramos tudo ao Senhor, Pai. Que cada pessoa que possa experimentar das Tuas águas possa crescer poderosamente no conhecimento de quem o Senhor é. Que os Teus filhos sedentos pelo Senhor possam contemplar a Tua face e fazer o Teu querer, que possam crescer em Cristo, crescer no conhecimento da verdade, não sem propósito, mas com o propósito de serem filhos, de serem íntimos e por consequência natural servirem ao Senhor no reino de Deus, nos propósitos que o Senhor os chamou, Papai. Faça o Teu querer sobre nós, Pai. Muda a nossa mente, Pai. Transforma a nossa mente, alinha, nos molda conforme o Teu coração e não conforme o mundo. Que nós possamos ser sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável ao Senhor. Que esse seja o nosso culto racional. Que possamos conhecer a Tua palavra, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Paramos em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4. No capítulo 3 a gente deve se lembrar que Paulo falava a respeito das coisas espirituais e que elas são discernidas espiritualmente. Elas são discernidas por pessoas espirituais. Mas infelizmente os cristãos não compreendem essas coisas espirituais. Era para eles compreenderem, mas eles não compreendem. Eles não conseguem captar aquilo que todo espiritual deveria captar, deveria absorver. Aqui a gente entra no capítulo 3, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo é muito sincero, sua exortação com amor, admoestação, mas é muito dura, muito direta, dizendo que eles não conseguem compreender as coisas que os espirituais deveriam, conforme o contexto imediato do capítulo anterior, porque são carnais. Ele queria dar comida sólida, alimento mais sólido, espiritualmente falando, ensinos mais profundos, mas não pode, porque são muito carnais, são muito crianças na fé. E Paulo tem que dar leite espiritual, que dá entendimento de algo mais leve, né? O contexto também, ao se falar de leite, de comida sólida, nós vemos na Bíblia como um todo, isso Paulo está querendo dizer também sobre experiência de vida, né? Quando a pessoa é experimentada, é a pessoa que come a comida sólida, ela não somente ouve a palavra, ela ouve, absorve, entroniza no seu coração e vive aquilo de verdade. Quando ela vive aquilo de verdade, é muito diferente do leite espiritual, que a pessoa apenas ouve algo e não coloca em prática. A gente vê aqui na sequência, no versículo 6, que a obra de Deus é feita em equipe e não individualmente. Tem tudo a ver com o que está sendo dito, porque os coríntios carnais, eles são carnais porque, vamos ver agora, porque eles ficam em disputa de quem é o seu líder, Paulo, Apolo e outros, né? Então a gente já tinha visto isso, e Paulo vem justificando que ninguém é maior do que ninguém. Isso é uma carnalidade, sim. Veja só, 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Paulo regou,
mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o próprio trabalho. Interessante que Paulo ele explica, né, que os coríntios não deveriam amar mais um do que outro, escolher um líder do que outro. Isso é uma carnalidade, né, uma disputa, falta de unidade, falta de amor, falta de maturidade. Mas é interessante também a gente aprender que nós somos um no corpo de Cristo, e que o trabalho no corpo de Cristo é feito em equipe e não individualmente. Ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Nós somos corpo e um ajuda o outro. Cada um tem diferentes dons espirituais, cada um tem diferentes dons ministeriais, né? São 5 os dons ministeriais e são 9 dons espirituais. Ninguém tem todos, cada um tem um ou outro. Isso é lindo no reino de Deus. Todo mundo corrobora e todo mundo se ajuda para o crescimento do reino. Mas algumas pessoas pensam que podem viver um ministério itinerante, um ministério solitário, né? Algum pregador muito bom, ou alguém do louvor, um grupo de louvor que sai por aí afora pregando ou cantando música gospel, sem estar debaixo de uma autoridade, sem estar junto com o corpo de Cristo, sem estar conectado a uma congregação. Ah, de onde você é? Qual que é a sua igreja? Não sou de igreja nenhuma, eu saio itinerante pelo Brasil e pelo mundo, pregando o evangelho, então cantando as músicas que eu componho, gospel. Isso não é de Deus, irmãos, isso não é bíblico, não deveria ser assim, porque nós somos corpo, e a pessoa que não quer se submeter, uma vez que a palavra diz tanto sobre submissão, a pessoa que não quer se submeter é vaidade. A pessoa que não quer se submeter, ela tem no seu coração arrogância, ela não quer se dobrar a ninguém, ela se vê altiva de sair pelo mundo e fazer a obra sozinha, não só altiva, mas antibíblica, e de pouquíssimo conhecimento do básico para servir o reino de Deus. Imagina você que quer praticar medicina, mas você diz: eu não quero fazer faculdade de medicina, eu quero praticar, me dá logo uma faca e uma barriga, deixa eu fazer aqui uma cirurgia. Ou se você quer ser psicólogo, mas não tem o mínimo de conhecimento, de preparo, de saber como funcionam as coisas, e quer aconselhar alguém com um problema terrível, com problemas difíceis, familiares, de mente, como que você vai fazer? Não vai. Então as pessoas devem ter um mínimo básico de conhecimento de como funciona o reino de Deus e como devemos atuar para aí sim atuar nele. É trabalho em equipe, é como um time de futebol, é um jogo em equipe, como um jogo de basquete, é um jogo em equipe. Mas a pessoa quer entrar em campo com um só jogador num campo de futebol. Se você entendeu a minha ilustração, não pode ser assim. E tem um grande traço, como eu já disse, de arrogância e de altivez. Olha como a Bíblia diz muito sobre se sujeitar uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Está em Efésios capítulo 5, no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. 1 Pedro 2,13 também diz: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Está vendo de novo? Sujeitar-se a toda instituição humana. O que mais vemos hoje é insubmissão à autoridade, insubmissão ao seu pastor, não respeitar, não obedecer, passar por cima, seja o seu líder, seja o seu pastor. É algo infelizmente característico na igreja, em qualquer igreja, e nós devemos ser diferenciados, nós devemos entender isso e prosperar no reino de Deus, fazer aquilo que vai agradar o Senhor. Veja que Romanos 13, no versículo 1, a mesma linha de raciocínio: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então toda autoridade foi instituída por Deus, o Senhor que levantou.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amados, se você resiste à autoridade, se você é desobediente, não é só ao humano, é ao próprio Deus. Você é resistente ao próprio Deus. Eu seria resistente ao próprio Deus. Estaremos trazendo condenação sobre nossas vidas. A autoridade, submissão é muito importante e é um fundamento para a caminhada cristã. Agora vejamos o próximo versículo, versículo 9, que Paulo fala sobre a obra feita sobre um fundamento. Versículo 1 Coríntios 3, 9 a 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós, enquanto cooperadores de Deus, temos que ter temor, entendimento, cuidado para não pregar nada que seja fora do fundamento. O fundamento está posto, é Jesus Cristo. Portanto, tudo que a gente ministrar, tudo que a gente fizer nas nossas vidas, como pregação, como atitude viva, no nosso dia a dia, tem que glorificar a Cristo. Não pode sair desse fundamento. Pessoas que usam a Bíblia de forma mesquinha, de forma vaidosa, gananciosa, ambiciosa, estão fazendo a obra para si mesmos, não para Deus, mas para a sua própria glória. Perdem o alvo, que é glorificar a Cristo, e esses obreiros, vamos dizer assim, né, pastores, líderes, acabam não dando a glória para o Senhor, e o Senhor fala algo muito duro com essas pessoas que usam com intenções maliciosas, usam a Bíblia, usam a igreja para os seus fins próprios, e não são filhos de Deus, eles não estão com o coração no reino de Deus. Olha o que acontece com eles no final, Mateus 7, no versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará no reino de Deus, ou no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia com D maiúsculo, no dia da volta de Cristo, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Se por algum momento, vamos conjecturar, foram filhos de Deus, fluíram aqui em dons, já falei desse texto na última escola bíblica dominical, fluíram em dons espirituais, expulsaram demônios, curaram enfermos e fizeram toda a obra do reino, no final, veja que não são mais aceitos. Deus, eu gosto de falar sobre isso quando a gente estuda calvinismo, arminianismo. Ele não é bipolar e fica riscando o seu nome do livro da vida e colocando de novo, risca, coloca, não. Uma vez filho, você é filho até o fim, claro, mas a gente pode perder a salvação, como a Bíblia diz que aqueles que resistirem até o fim, esses serão salvos. Aqueles que resistirem até o fim, esses serão salvos. Quem não resistir até o fim, está implícito, não será salvo. Tem vários textos, a gente abordou isso no outro curso, mas só lembrando de Apocalipse, fala cuidado para que não te tomem a sua coroa até o fim. Então nossa coroa pode ser tomada, temos que ter cuidado. Então essas pessoas saíram da aliança e no fim de tudo, até o último suspiro, eles tiveram a chance. E aí sim, o seu nome foi riscado do livro da vida. E perderam a salvação. Por usarem o Senhor, mesmo fazendo dons, milagres e maravilhas. Mas o Senhor fala com eles, nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Essa palavra conheci, nunca vos conheci. No grego, ginosco, ela significa obter conhecimento, perceber, sentir. O que dá a ideia de ligação afetuosa, de intimidade.
É o mesmo termo que é utilizado para um homem ou mulher na sua intimidade maior, entre quatro paredes. E nós sabemos que na Bíblia o relacionamento homem e mulher é uma metáfora viva do relacionamento Cristo e igreja. Então essa linha, esse relacionamento íntimo, lindo, maravilhoso com o Senhor Jesus, não aconteceu. É uma metáfora viva muito linda. Olha a prova dela aqui em Efésios 5,31. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Viu a metáfora? Homem e mulher se unindo, uma só carne, referência a Cristo e a igreja. Bem-vindos, Deus abençoe, fique à vontade aí. Então, continuando agora no versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 12, julgamento das obras, tribunal de Cristo e julgamento do trono branco. Tem uma diferença muito grande entre esses dois tipos de julgamento, irmãos. Vamos ver o que é o tribunal de Cristo, muito brevemente, e o que é julgamento do trono branco. Nós vamos ver isso mais aprofundadamente no curso de escatologia, que está tendo na Igreja Batista da Lagoinha, aqui com a gente, Céu Azul. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então vamos ver a diferença no curso de escatologia, mais profundamente, mas aqui vamos abordar bem rapidamente. 1 Coríntios 3,12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, dá uma arrumada aí para mim, tá certinho aí? Caiu? Certinho? Que eu não estou vendo meu próprio rosto aí, dá uma ajeitada aí para mim. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Olha aí, irmãos, o dia demonstrará a obra de cada um, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês entenderam isso aqui, gente? Pessoa, olha o nível de julgamento. Por isso que a gente tem que entender o que é tribunal de Cristo, o que é julgamento do trono branco. Eu acho esse texto sublime. Vou ler de novo. Se alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, né? É ouro, prata, pedra preciosa, ou é madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta. Aí você pensa, qual está sendo a minha obra? O dia do Senhor demonstrará. Porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá perda, porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Interessante esse nível de julgamento. E aí eu te pergunto, já entendemos, se metaforicamente as obras da pessoa for ouro, pedras preciosas e tudo mais, prata, vai ficar, a pessoa vai receber recompensa. A que não for boa, madeira, feno, palha, vai ser queimado. Não são boas obras perante o reino de Deus. Não vai passar pelo fogo do julgamento. E eu te pergunto, são essas as pessoas condenadas ao inferno? Então, o que vai acontecer com elas? Vai entrar pobre no reino. É um termo que eu gosto de brincar assim também. Vai entrar sem galardão. Sem galardão, está falando aqui. Uma pergunta? Pode. Nós vamos ver com mais profundidade que é a diferença. A gente está começando agora, você não perdeu nada. A primeira parte, eu citei de novo Mateus 7,21, que é aquele que diz Senhor, Senhor e tal, né?
expulsamos demônios, vou falar certinho, curamos enfermos e tal, fizemos milagres, e Deus diz para eles explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Esse é um tipo de pessoa, é um tipo de pessoa diferente. Esse aqui fizeram a obra de forma mesquinha, usando a igreja, usando Jesus, usando a Bíblia para os seus próprios ganhos, para a sua ganância, para ganhar dinheiro mesmo, para ganhar fama, glória. E o ser humano, ele gosta de glória, de pessoas em volta dele, de fama, de poder. Então, essas pessoas que começaram como filhos de Deus, tanto é que têm dons espirituais e eram bênçãos, em algum momento desviaram, em algum momento se afastaram completamente, e você vê Jesus no final falando: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então é um povo não salvo, é uma classificação de pessoa que não vai ser salva. Aqui nós temos uma classificação de pessoas, e eu vou abordar que tipo de obra é essa, para diferenciar daquelas que são realmente mesquinhas, que se voltaram contra Deus, contra a aliança de Deus, e que no fim da vida elas foram riscadas do livro da vida, conforme a palavra diz: aqueles que resistiram até o fim serão salvos. Cuidado para que não te seja roubado, tirado a coroa da vida. Podemos perder a salvação, podemos perder a salvação. Agora, essas pessoas aqui não perderam a salvação, é uma outra classe de pessoas, fizeram obras, né? Você classificou como obras más, que você falou. Então a gente não vamos classificar como obras más, não. Talvez a gente deixe iniquidade, obras más, para aqueles lá que vão ser perdidos. Aqui são obras que Deus não mandou. A pessoa está fluindo numa obra que Deus não mandou para ela. Então muitas vezes as pessoas, o pastor Roberto gosta de falar isso: você faz, vou fazer a obra, e faz, e acontece tudo, e faz um bolo de chocolate para Deus, com todo carinho, com todo amor. É diferente de Mateus 7, 21. Você fez com carinho, com zelo, com realmente seu coração em Deus, mas não perguntou a Deus se era isso que Ele queria. Você não sabia se era essa a obra que Ele queria para você. Aí você chega para Deus, entrega o bolo de chocolate, e não é bolo de chocolate que Deus gosta, é baunilha. Então Deus queria bolo de baunilha, na minha metáfora aqui, e a pessoa fez bolo de chocolate. Deus sonda corações, nos ama. Você vai perder a salvação? Mas é claro que não. Você fez com um coração sincero, em amor para Deus, mas fez tudo errado, totalmente longe do que Deus sonhou para você, mas com um coração sincero, filho de Deus, ama Jesus. É claro que vai ser salvo, mas as suas obras vão queimar, não vão passar pelo fogo do julgamento. Se aquilo ali foi no fundamento do reino de Deus, ou seja, quem que é o fundamento? Jesus. Foi para ele maior, foi para a glória terra, é o que Ele sonhou, é o esses cristãos usando a mim e a você. Então por isso que a gente deve estar conectado com o Espírito Santo, por isso que a gente tem que estar conectado com aquilo que Ele quer para a gente, não aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer. Eu oro e tenho feito uma oração na minha vida há muito tempo, continuo fazendo com bastante intensidade, busco o Senhor. São vários textos nesse sentido, mas dois que eu gosto muito é Provérbios 3, 5 e 6 e Provérbios 16, 3. Provérbios 3, 5 e 6 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não estribe no seu próprio entendimento. Já fala de confiar nele, fazer o dele, o que ele quer, e não fazer o que você é bom, ou que é habilidoso, ou que sabe, o que você acha que é o certo. Não, confia nele, não em você. Ele continua: busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer, e Ele te mostrará o caminho que você deve seguir. Ele te mostrará o caminho. Esse texto para mim é clássico. Ele mostra que a gente deve buscar a vontade dele, senão a gente acaba fazendo um bolo de chocolate, e Deus quer baunilha. A gente faz o bolo errado, com todo o coração em Deus, com todo amor, mas não buscou o Senhor. Provérbios 16, 3 fala: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e você será bem sucedido. As pessoas têm que ter bastante cuidado para interpretar esse texto, porque não vou fazer o que eu quiser, o que eu consagrar, Deus vai ter que me abençoar. Ele está obrigado a me abençoar, até se eu fizer um pecado. Não, você consagrou o Senhor, é dele. É isso que as pessoas não entendem. Então eu vou consagrar, sei lá, estou querendo fazer uma faculdade nova. Senhor, eu estou consagrando
esse possível estudo, faculdade, será que é isso que o Senhor tem para a minha vida? É isso que o Senhor quer, planejou para mim? Eu estou consagrando ao Senhor. Então no momento que você consagrou, é dele, ele tem direito de pegar. Obrigado, filho, deixa aqui, é meu, não é? Estou tirando a sua vida, obrigado por ter consagrado. Não é o que eu quero para você, isso é consagrar. Agora, se realmente está alinhado com ele, ele vai abençoar, vai te direcionar, vai te capacitar. Mas se não é, ele vai tirar aquilo da sua vida. Ele vai mostrar o que é melhor para você, como certo texto diz, que Isaías 48:17, eu sou o Senhor teu Deus, que te mostra o que é melhor para você e que te guia pelo caminho que você deve andar. Consagração, busca a Deus. Ô Bruno, você tem um copo d'água? Então, creio que ficou claro. Pessoas com o coração longe de Deus, que vão perder a salvação, mesquinhas e fazendo só por vaidade, e pessoas com o coração em Deus, que amam Jesus, mas fazendo sem uma direção. É só isso. Quem ama Jesus, quem é filho, vai ser salvo. Vai ser salvo, claro que vai. Mas vai perder o galardão. Como a gente brinca, vai entrar pobre no céu. Olha como que o ser humano é capaz de grandes obras, mesmo fora da direção de Deus, mesmo longe do Senhor. Muito obrigado, Bruno. Será que eu posso chegar mais perto da câmera? Alto som? Um pouco. Vou chegar. Mais um pouquinho? Não, tá bom. Tá. Como eu dizia, o homem, ele pode fazer várias obras. Pode pôr na outra cadeira ali, Bruno? Põe essas coisas na outra cadeira ali, pra você sentar confortável. O carregador aí. Então, o homem, ele pode fazer grandes obras sem Deus. Sem Deus. Às vezes a gente pensa que... Sabe aquele texto? As pessoas entendem ele fora de contexto. Sem mim nada podereis fazer. Não é verdade? Jesus falou isso? Sem mim nada podereis fazer. As pessoas não interpretam muito bem esse texto. Vão ler aqui, vão conjecturar. Gênesis 11:5. Gênesis 11:5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Olha o que Deus teve que fazer. A construção da Torre de Babel. Está aqui a construção da Torre de Babel. Grandiosa, poderosa. Uma torre bacana. E Deus fala: isso é só o começo. Não há restrição para o que planejam fazer. Então o homem pode fazer grandes coisas sem Deus, sem a direção. Tanto é que Deus confundiu a língua deles para eles pararem de ter comunhão, unidade. Sem unidade, tudo se dispersa, vira Torre de Babel. Às vezes a igreja vira Torre de Babel por falta de unidade. Então a gente tem que entender isso daqui, que o homem pode fazer obras grandes sem Deus. E agora, só conjecturar mais uma coisa, é por isso que Deus primeiramente confunde a língua do homem, para que ele não faça grandes obras em unidade, assim como a Torre de Babel, uma grande obra. Deus teve que frear eles, grandes coisas eles vão fazer, vão confundir as línguas. Então tiraram a língua, o idioma único para confundir, para acabar com a unidade. E Deus também diminuiu a idade do homem. Adão e Eva era de eternos, né? Eternos, milhares, milhões de anos. Aí veio, quando caiu
os primeiros homens tiveram até quase 1000 anos, e depois foi diminuindo para 120, e não para de diminuir. Por quê? Por causa das obras malignas. O homem caído, maligno, ele consegue fazer grandes obras, sozinho, sem Deus, como a gente viu aqui na Torre de Babel, em Gênesis. Como ele é maligno, Deus, ele deu um botão de escape para o planeta Terra e para todo o universo, um botão de misericórdia, vamos dizer assim. Porque se o homem maligno, destrutivo, inteligente e capaz como ele é, ainda mais com essa grande evolução da ciência, da capacidade humana, da inteligência, ele destruiria a Terra, destruiria os planetas ao redor, o universo. Por isso que teve que diminuir os anos do homem, confundir a língua para ele não fazer grandes obras. Então, você viu que o homem pode fazer grandes obras sem Deus? Concorda com isso agora? E agora eu te pergunto, aquele texto, Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. Como que você interpreta ele agora? Eu acabei de ler claramente Gênesis, que ele fala, né? Então eu vou ler de novo aqui. Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não há restrição para tudo que planejam fazer. Longe da vontade de Deus, contra Deus. Venham, vamos confundir a língua deles para que não entendam um ao outro. Então deu o exemplo das línguas, deu o exemplo da idade, diminuiu porque grandes obras o homem pode fazer sem Deus, sozinho, grandes obras. E seria terrível, por isso Deus freou o homem, deu um escape. E agora, como você interpreta esse texto? Sem mim nada podereis fazer. Alguma sugestão? É isso aí, exatamente. Nada de reino, nada de bom, como você usou essa palavra, é isso mesmo, bom é Deus. Nada de reino, nada que vai passar pelo fundamento que é Cristo, por esse fogo de julgamento do Espírito. Coisas do mundo vão fazer, coisas malignas demais, por isso tem que frear. Senão não precisava frear, fosse coisas boas, mas é coisas ruins, isso o homem é capaz, super capaz. Fazer bomba atômica e muito mais. Irmãos, bomba atômica é um fragmento microscópico do que o homem pode fazer. Imagina um homem com a inteligência desses grandes cientistas, né? De Einstein e desses caras todos aí, viverem em vez de 70 anos, se eles tivessem vivido 500 anos, 1000 anos, 5.000 anos, 200.000 anos, 1 milhão de anos, até onde o homem poderia chegar? Bomba atômica era um grãozinho perto do que eles poderiam fazer com o universo todo, destruir essa terra e o universo assim, ó. Então, por isso Deus teve que frear. Agora, boas obras, não. Tiago, capítulo 1, versículo 17, se não estou enganado, ou 16 ou 17, que é 17, fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se encontra mudança nem sombra de variação. Então, o bem vem do Senhor, e sem Ele, nada poderemos fazer para o reino de coisas boas. E Zacarias 4,6 também, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, mesma linha de raciocínio que nós estamos aqui. Não por força nem por violência, mas por força dá mesmo, mas é outras coisas, obras más, obras malignas. Obras de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Se tiverem perguntas, pode fazer, viu, queridos? 1 Coríntios 3,16, continuando. Somos santuário de Deus. Somos santuário. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. No Antigo Testamento, eles davam ofertas de sacrifício no santuário, que era um templo construído por mãos humanas. E Deus aceitava aquilo como figura do que havia de vir. Hoje nós estamos na plenitude dos tempos. E nós somos o santuário. Então onde está o sacrifício? Nós mesmos. Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Vou ministrar sobre culto racional esse sábado. Então, culto racional, muito importante. Muito importante. Porque o sacrifício vivo que somos nós, e o santuário que somos nós, deve ser entregue a Deus de forma agradável a Ele. Veja no Antigo Testamento, tudo é uma figura para o Novo, correto? Tudo é sombra para o Novo. E no Antigo Testamento, Deus explicava como que tem que ser o cordeiro. Sem mancha, sem mácula, sem nenhum corte, perfeito, tal. O novilho de tantos anos. O sacrifício, por exemplo, para inaugurar o templo tem que ser ovelha vermelha. Não existe mais hoje em dia. Antigamente existia ovelha vermelha. Então tem que ser ovelha rosada, lá, ovelha vermelha e tal. O incenso tem toda uma mistura. É tantos gramas de mirra, é tantos gramas disso. Tem uma mistura perfeitinha. O que Deus quer dizer com a gente do Novo Testamento com isso? O que vocês acham que isso quer dizer pra gente? Tanto detalhe, tanta riqueza de detalhe em cada aspecto da roupa do sacerdote, do templo sacerdotal. Já viu? Você fica lendo Êxodo e fala, não, vou parar de ler Êxodo, não aguento mais. Porque às vezes fica até um pouco chato, de tanto você ler as características do templo, é tanto de ouro, a base é de tantos quilos e tal. Por que isso? Sabe o que é? É porque Deus está querendo dizer pra gente, é da forma do modelo dele. É o que ele diz para Moisés. Ele fala, faça conforme o modelo que te mostrei no céu. Vai fazer na terra. Moisés tinha visto esse templo lá no céu, quando ficou 40 dias lá no monte, né? No monte com Deus. Então, ele quer da forma dele e não da nossa. A obra que ele tem para mim e para você, nós temos que buscar no coração dele, para saber exatamente como é, para não suceder de a gente fazer uma obra na força do braço. Pessoa que não tem oração, não tem vida de busca, infelizmente, e ama Deus, infelizmente ela vai chegar, entrar e pegar a primeira coisa que vê, fazer, deixa a guitarra, legal, tá precisando de gente no louvor, não tá? Vou fazer um curso aqui, um curso online, aí daqui a pouco empolga, paga um curso, fica fera na guitarra. Quem disse que Deus chamou para ser músico, para ministrar o coração dele através do louvor? Quem disse? Então a gente tem que buscar discernimento do Senhor para saber aquilo que Ele quer para as nossas vidas e não o que a gente quer. Uma administração da educação do seu estudar, talvez seja até ver que é a balança de Deus. Não lembro. Ele fala sobre os dois servos. Um pecou por não conhecer a vontade do seu Senhor. Já vi ele falando disso. Cumpriu, e o outro, conhecendo, não cumpriu. Mas de qualquer forma, os dois foram punidos. Porque o primeiro deveria ter buscado conhecer. E o segundo, conhecendo, desobedeceu. Esse primeiro, que não conhecia a vontade do seu Senhor e por isso não cumpriu, pode ser encaixado nessa questão das obras, como por exemplo, igual o senhor citou, talvez esse guitarrista deveria ter sido um pastor. Isso, Então, bom exemplo. ainda assim, ele entra no reino ou ele cai nessa desobediência? Entra no reino. Ter buscado conhecer a vontade. Entra no reino, na conjecturação que a gente está fazendo. A gente não sonda corações humanos, mas a gente está conjecturando que esse que virou guitarrista era para ser pastor, ele ama Jesus, ele ama Deus, ele é filho de Deus verdadeiro, e ele quer servir, mas não tem vida de oração, não tem o mínimo conhecimento que tem que buscar a Deus, como a Bíblia toda ensina, como nós estamos abordando. Você trouxe um texto riquíssimo, né? Buscar a vontade de Deus. Então, ele, infelizmente, fez uma obra do braço dele, fez uma obra que não era aquilo que Deus mandou, mas ele é um filho amado, nunca saiu da aliança, sempre buscou o Senhor, buscou santidade, buscou vida com Deus, ele quer a salvação e recebeu, mas a obra foi errada, diferente lá do maligno, que usa, algum momento ele até se apaixonou por Jesus, algum momento ele era um cristão, mas se desviou e continuou como ministro bíblico da igreja, mas para fins gananciosos, que existe, aí é diferente, né? Então, só Deus sonda corações para saber uma coisa dessa. Nós estamos conjecturando um que realmente amou Deus e o outro que saiu da aliança mesmo, viveu para si mesmo e usou da igreja, porque se a pessoa usar, a gente sabe disso nesse mundo, né? Usar a igreja de forma maligna, ela vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muita grana, muita fama, muito poder político, né? Então, isso existe, né? E a gente tem que
Vê lá, está. Deixa a porta aberta. Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu já li Romanos 12, né? Então é uma responsabilidade, mas também é uma linda proteção, como a gente leu lá no texto, né, de Coríntios, que a gente está abordando. Aquele que destruiu o santuário, Deus destruirá. Então a gente tem uma responsabilidade enquanto santuário, temos sim uma responsabilidade, mas olha a proteção de Deus. Aquelas músicas pentecostal, né? Você tocar no crente é fogo e tal. Proteção de Deus, proteção de Deus. Deus protege o santuário dele. Deus nos protege e nos guarda a todo momento, né? Tem o Salmo 139, no versículo 16, que fala: o Senhor viu minha substância informe desde o ventre da minha mãe, e escreveu todos os meus dias decretados, antes que nenhum deles existisse, né? Só que eu sou arminiano, e muito arminiano, né? E aqui há uma grande discussão, e no viés, e eu vou falar muito sobre isso no sábado, a não ser que Deus mude a minha ministração, Deus tem liberdade. Vou falar de calvinismo e arminianismo, mas só tocando aqui de leve, eu não creio nesse viés de predestinação. Seja bem-vindo. Não creio nesse viés de predestinação. Creio na predestinação, na doutrina da eleição, porque está escrito, porque é bíblico, mas numa vista, num óculos arminiano, não num óculos calvinista, né? Então eu creio que Deus escreveu aquilo que Ele quer que seja feito e nos deu o livre-arbítrio. E a Bíblia fala o tempo inteiro de livre-arbítrio, o tempo todo de livre-arbítrio e de livre escolha, né? Tendo livre escolha, como que você harmoniza isso com o texto que fala que Ele já escreveu tudo, está escrito, vai ser assim, está determinado? Não tem harmonia. Aí você simplesmente vai para esse texto, escolhe um do que o outro. Lembra Apocalipse que eu falava disso? Doutrinas que parecem um pouco, que batem de frente uma com a outra. Você escolhe um versículo e ignora o outro, quase queima. Como algumas pessoas fazem, né, na igreja inclusiva, que chama, né, dos homoafetivos. Eles tiram mesmo textos de Deuteronômio, de Romanos, né, na televisão eles falaram assim: graças a Deus estou livre de Deuteronômio, estou livre de tal texto bíblico, estou livre do outro texto bíblico, graças a Deus, é passado na minha vida, agora eu sou do outro texto bíblico, eu sou só de João 3,16. Então você escolhe um texto em detrimento de outro, faz a Bíblia, edita ela, reescreve na sua tradução, retira o texto que é o seu pecado de estimação, porque ele você quer continuar cometendo, mas quer amar a Deus, e pronto, está ali. Você tem uma nova versão para você continuar no seu pecado, seja qual for o seu pecado, citado na Bíblia, né? E vive segundo aquilo que você quer. Então Deus escreveu o nosso destino, quiser chamar assim, esse nome. Ele escreveu num livro o que Ele queria da nossa vida. Se a gente vai cumprir isso ou não é outra coisa. Vai chegar no dia do julgamento, o cara vai falar: Senhor, eu fiz a tua obra, eu fui pastor e tal, minha igreja multiplicou 5 vezes. Deus olhar no livro: meu querido, você era para ser missionário lá no Oriente, era para você ganhar a Índia, está aqui, para Jesus. Mas eu fiz a tua obra. Não, você não fez a minha obra, você fez a sua obra. E aí vai vir o outro: Senhor, eu fiz a tua obra, fui evangelista e tal, ganhei tantas pessoas. Que bênção, querido, que bacana essas almas, mas sua obra era muito maior do que isso, muito maior. Aqui, está escrito, era para você ser um empresário multibilionário. Eu te dei sabedoria, eu coloquei em você antes de você nascer, eu te dei sabedoria para lidar com o dinheiro, não se perder na vaidade do dinheiro. Eu ia te dar os tesouros da terra e você ia sustentar a minha igreja nas 5 nações. Era isso que eu tinha para você. Mas bacana pelas pessoas que você ganhou e tal, né? Mas olha a grandeza, não viveu o centro da vontade de Deus. O seu galardão era muito maior, era muita coisa. E aí vai vir outra e falar: eu sou só uma mãe de 2 meninos,
Se esses caras aí, o pastorzão e o grande evangelista não fizeram correto, quanto mais Senhor, eu orei, eu te busquei, eu fiz o que eu achei que eu senti no coração e criei meus filhos no evangelho. E aí Deus fala: serva boa e fiel, foi isso que eu plantei no seu coração, porque a sua obra é criar esses 2 filhos, que eles vão ser 2 apóstolos Paulos na nação, e vão ganhar a terra para Cristo. Sua função era essa. Então, escutar a função de Deus, a direção de Deus é melhor obediência do que o sacrifício. Melhor fazer o que Deus quer do que ganhar 1000 almas. Às vezes Deus quer que você faça algo que vai impactar muito mais a longo prazo do que as tais 1000 almas que você está achando que vai ganhar vindo por aqui. É como Deus, o Deus que diz: ide em todo mundo pregar o evangelho, vira para Paulo e fala: não vá nesse local. Ué, mas não era para ir em todo mundo pregar o evangelho? E vira para Paulo e fala: não vá nesse local, não quero que você vá pregar lá, não vá. Então qual é a de Deus? Vai ser pregado lá por outro, não é a obra de Paulo. O que Deus tinha para Paulo é em outro local, porque tudo que Deus fez em Paulo, preparou na sua teologia, no seu conhecimento, no seu caráter, ia bater de encontro com os ouvintes de lá, e não daqui. Por isso foi plantado aqui e não lá. As características que você tem, que você foi criado, são essas mesmo que tem que ter para onde você está, para onde Deus te quer. No outro local, às vezes você é um peixe fora d'água. Às vezes lá, em outro local, é para pássaros, tem que ter asas e voar. Aí o cara está num bom ministério. Mas aqui é água, tem que ser peixe. Aí o peixe sai daqui, quer ir lá para aquele outro ministério voar. Sou um peixe voador agora. E não dá certo. Não se encaixa. Não faz, não cumpre o propósito. Sabedoria humana aniquilada, 1 Coríntios 3,18. Que ninguém engane a si mesmo, 1 Coríntios 3,18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Incrível. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, né? Então, por fim, Paulo continua na mesma linha de raciocínio, né? Direcionando a fazer a obra de Deus na força e direção dele, dizendo: o homem é nada. Nós apóstolos, ele falando a respeito de Apolo, Pedro, ele mesmo, Paulo, nós somos nada. Para de nos engrandecer, para com essa idolatria. Vocês são mais do que nós, vocês são top, tudo é de vocês. O que vocês estão elevando a gente num pedestal? Nós somos teus, tudo é teus. Então, Paulo, na sua humildade, está se diminuindo os apóstolos. Ele vai continuar fazendo isso nos próximos textos. Está se diminuindo, para falar: a gente é nada, para com isso. Não idolatra o homem, vai na direção de Deus. Deus é que é tudo. Continuando agora no capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Paulo é ministro de Cristo, assim como todos. Sabemos que todos somos sacerdotes, né? Todos são sacerdotes. Paulo prega isso muito bem no contexto geral das cartas de Paulo. Mas exatamente aqui, ele está falando: calma, gente, a gente só é ministro. Ele se diminuiu. Vocês são mais que a gente. Nós somos seus. Vocês têm tudo. Coríntios, falando aos Coríntios, falando com a gente, né? Ele se diminuindo e mostrando que superestimar os apóstolos é um erro, porque eles são apenas ministros. Somos ministros, pronto, né? A palavra ficou muito glamurosa. Deixa eu ver se eu trouxe isso aqui. Ficou muito glamurosa, mas
ministro, no original, sabe o que significa ministro? De onde veio essa palavra? Era aqueles caras, nos tempos antigos, na região nórdica, que remavam aqueles barcos com remos gigantes na parte inferior do barco, onde é que lá só tem mofo, água, escuridão, debaixo de chicotada o tempo todo, e eles só conheciam uma palavra: remen, 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 remen. Esses são ministros, daí vem a palavra ministro. Aí chega a gente hoje e quer ministro de Deus e tem um glamour por trás dessa palavra, tanto no social, na política, né, o ministro da fazenda, o ministro da cultura, quanto no meio eclesiástico. Ser ministro é glamuroso, só que a gente não vê holofotes na cruz, né? Não vê, só vê frio, gelado, dor, morte por nós. E a gente tem que o quê? Seguir os passos de Cristo, carregar a própria cruz. Então também não tem holofote, glamour. Ministro. Paulo é um cara humilde. Paulo, ele mostra que eles são nada. A questão é elevar Deus o tempo todo. Desde o capítulo 1 ele está fazendo a mesma coisa. Do 1 ao 4 ele está elevando Deus, a obra é de Deus, o reino é de Deus, a obra é dele, a glória é dele. Diminua o homem, para com a idolatria. Levante Deus, cai o homem. Então, agora, 1 Pedro 2,9 diz, né, quero entrar nisso, que todos somos sacerdotes, todos nós somos ministros de Deus, né? 1 Pedro 2,9 vai falar, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, adquiridos para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos obreiros de Deus, todos nós somos sacerdotes. Quando abandonamos essa responsabilidade, abandonamos esse ministério, a gente coloca nas mãos do pastor, nas mãos do obreiro, do Bruno, da Andréia, que são ativos no ministério. Coloca nas mãos de outro para a gente não fazer, coloca nas mãos do que está fazendo para a gente só receber. Qual que é o nome disso? Clericalismo. Vem da cultura, né, católica romana, não querendo levantar grandes críticas, mas natural, é assim mesmo lá, né? E existe o clero, existe o padre, existe o sacerdote e existe a ovelha. No meio, a Bíblia não mostra isso, por isso que a gente tenta fomentar isso. Sacerdote é você, vocês estão aqui ouvindo pessoalmente, você que está aí online ouvindo. Nossa, sacerdote, eu converti, tem 3 dias atrás que eu aceitei Jesus, sem nada da Bíblia. Aí a Bíblia vai confrontar isso também. Pega Mateus totalmente desviado, assim que ele converte, ele faz uma festa com todos os ímpios e traz Jesus, estratégia para ganhar seus amigos para Jesus. Fala isso com a mulher samaritana, estava lá com 5 homens que não eram seus maridos, aí Jesus vem, revela aquilo, ela se quebranta e crê que ele é o Messias, vai lá e prega e ganha Samaria para Jesus, a cidade mais impenetrável. Nenhum judeu ia conseguir ganhar ninguém para Deus ali, nenhum judeu. Só que aí vem uma própria samaritana e ganha todo mundo para Jesus. Acabou de converter, tinha 30 minutos, ela vai lá e ganha Samaria. Fala com o endemoniado gadareno, saiu os demônios dele e ele foi lá e pregou para Decápolis, 10 cidades, e ganhou 10 cidades para Jesus. Então, você viu como é que é lindo a visão de sacerdote no reino de Deus, na Bíblia? Bem diferente de uma visão mais religiosa, que você tem que ser um estudioso, não que não deve estudar, a Bíblia diz que tem, mas eu estou dizendo para a gente ter equilíbrio, né, que a obra de Deus você faz com o que você tem, aquilo que você tem já é suficiente para algum tipo de obra no reino. É interessante que completa o capítulo anterior, né, de cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Se a mulher samaritana ou o demoniado gadareno parasse, não, peraí, agora eu vou lá atrás dos mestres da lei, vou sentar, vou estudar, eu vou o que eles têm para falar. Eles não iam cumprir o que Deus tinha na vida deles. É verdade. Eles escutaram, entenderam que na hora, não vou passar para frente. Passa para frente, exatamente. A A pessoa com o tempo, ela pode crescer na palavra, pode se preparar, pode aprender e deve aprender, mas a obra do reino, a pessoa faz
no momento que ela aceita Jesus, ela já começa, porque ela é um testemunho vivo. Ela é um testemunho vivo. O cego é clássico, essa questão de clericalismo, de sacerdócio geral, todos somos sacerdotes. Pega aquele texto clássico ali do cego. Quem que os fariseus afrontam aquele cego que foi curado por Jesus? Quem te curou? Quem que foi? E tal. Você é servo dele também? E eles perguntando, questionando, que era chatice. Ele vira e fala: o negócio é o seguinte, eu era cego, agora vejo. Foi Jesus que fez. Testemunho de vida. Era cego, agora vejo. Foi Jesus. Ponto final. Qual o nível de teologia que esse cara tem? Nenhum. Ele era cego, não conseguia ver nada. E agora ele vê. Quem fez isso? Jesus. Ponto final. Ganhou milhões. Então, a obra do reino é feita pelo poder de Deus. A gente tem aprendido isso aqui, né? Eu tenho aprendido isso. Não por muito falar, pelo poder de Deus. Pelo poder, claro que a gente vai ensinar, conjecturar na palavra, buscar. A gente tem que entender que não é que nós estamos aprendendo isso, estamos lendo isso aqui, não é sabedoria humana. Paulo fala que, eu falei aqui na aula anterior, eu não vim com palavras de sabedoria humana para não ofuscar a cruz de Cristo. Só Cristo. Paulo deveria ter um domínio ali do aramaico, deveria ter um domínio sobrenatural. Claro que ele usava nos momentos certos, de uma teologia sublime, usou para escrever as cartas, mas entenda que ele não, em momento algum, ele ofusca a glória de Deus por causa do que ele sabe. Ele vai e ele flui no poder de Deus, né? Ele flui nos dons espirituais, ele flui na glória de Deus e tal. Então, ele vai sempre dando a glória toda para o Senhor. Então é claro que existem dons ministeriais específicos para cada pessoa, espirituais e ministeriais, assim como tem hierarquia, né, na igreja, assim como tem no céu, tem no inferno, tem na terra hierarquia. As pessoas às vezes não respeitam isso, não confundem isso. Então vamos ter equilíbrio. Clericalismo, errado. Ter lá o sacerdote e as ovelhas que só recebem. Está errado. Por outro lado, todo mundo achar que está tudo no mesmo nível de salvação, de amor com Deus, de intimidade, de tudo. Agora, o próprio Senhor diz que, como eu li nos textos aqui no começo, Ele instituiu toda autoridade. Então, se Ele instituiu toda autoridade, deve ser respeitada e tal. Aquele que não respeitar a autoridade instituída por Deus vai contra o próprio Deus, resiste ao próprio Deus e traz condenação a si próprio. Textos fortes, textos incríveis. Então, foi Ele que instituiu. Então a gente tem que entender que o equilíbrio também existe autoridade. Eu não trouxe os textos, mas tem textos que falam de autoridade eclesiástica, o seu pastor e tal, e tem texto que fala de autoridade, o rei e politicamente falando. Magistrado. Isso, é isso aí. Tem um texto, eu acho incrível. Eu nunca sei onde é que ele está. Mas ele fala desse de sujeito em autoridade. Se você for pegar aí um parecer de todos os textos nesse mesmo assunto, né, uma chave bíblica e tal, você vai ver. Aí tem um que fala: sujeite-se a toda autoridade, inclusive a que for maligna. Acha esse texto aí depois no Google, né? Sujeite-se à autoridade, não sei se está inclusive ou até, de alguma forma assim, mas fala inclusive a que for maligna. É claro que você não vai pecar se ele te mandar pecar. Você vai honrar a autoridade, você vai orar por ele, você vai, né, igual, por exemplo, eu tenho um viés político, um viés político, e aí estava no passado estava um outro presidente aí que eu não concordo, né, não vou citar nomes, não vou dar nenhuma dica, né, mas eu não vou estocar vento, né, então assim, eu não concordo com muitas coisas, só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar de orar, vou deixar de respeitar, vou deixar de honrar a pessoa. Ela era minha líder, não é mais, mas estava em posição de liderança. Então, quando teve passeata, quando teve impeachment, eu não estou junto. Os dentes até coça, a mão até coça, mas eu não vou junto, para não me voltar contra a autoridade. Como eu queria. É igual o pecado. Eu queria o pecado. É claro que eu queria, vamos ser hipócritas. Eu quero pecar, só que eu não vou. Igual o apóstolo Paulo fala, né? Aquela eterna luta entre carne e espírito, aquilo que quero, ele não faz, aquilo que não quero eu faço, aquela luta que ele tem, né? Então é assim também, eu quero pecar. O pecado é gostoso para a carne, mas por causa de Cristo, o amor de Cristo, o Espírito Santo que vem nos dando força, eu não vou.
não vou pecar na área X, na área de ódio, de vingança, área sexual, não vou pecar também na área de me voltar contra as minhas autoridades, porque é um pecado que me traz prazer. Eu queria tocar o pau, sentar, fazer igual todo mundo, entrar na internet, ó, socos na cara online, facadas online, igual o pessoal faz. Eu que dá vontade, coça o dedo, mas eu não vou, né? Então eu fui lá e respeitei e tal. Então a gente tem que respeitar as autoridades. Então todos somos sacerdotes, não podemos fluir no clericalismo. Êxodo 19:6 diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Veja como Deus queria que todos fossem sacerdotes, todos eles, né? A gente vê em Êxodo 20:19 a queda disso, a queda do grande sacerdócio. Vê que está na sequência, Êxodo 19:6, vocês serão para mim nação de sacerdotes. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Oh, meu Deus, né? Então, vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Todo o povo de Israel seria sacerdotes. Êxodo 20:19, o que a Bíblia diz? Fala tu conosco, Moisés, e nós te ouviremos. Não fale o Senhor, ou morreremos, né? Não quiseram intimidade. O Senhor é como um pai, né? Eu sou pai, a gente espera o filhinho na barriga ali da esposa, vai crescendo, você vai falando com ele, doido para ouvir a vozinha dele, doido para ver, doido para pegar, doido, entendeu? É uma fase tão linda, e eu gosto porque Deus é pai, né? E ele tem um amor muito maior do que o nosso humano. Então ele pega o povo de Israel, tira do Egito, leva para o deserto para adorá-lo, aquela espera toda, tipo um parto. Aí na hora que está ali com os filhos, o que o filho faz? Fala tu conosco, Moisés, mas não fale Deus. Então eles rejeitaram o pai. Qual foi a consequência disso? Leis em tábuas de pedra, leis frias. Não quer intimidade, não quer comunhão, não quer vida íntima. Lei, não matará, não roubará, não adulterará, não dará falso testemunho, tchau, toma isso aqui, segue isso aqui, está de bom tamanho. No tempo certo eu mando Cristo, o Espírito Santo, aí muda tudo. Agora, a criança, ela precisa de lei. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não isso, não aquilo. O maduro já é diferente. Repara o Novo Testamento, como que não tem leis diretas igual ao Antigo. Só fala assim, mas sim. E você tem o Espírito Santo para ter discernimento. A Bíblia diz que a mulher sem discrição é como está em Provérbios 11, vamos lá, Provérbios 11, 22. Como brinco de ouro em focinho de porco, a mulher formosa sem discrição. Aí vai no Novo Testamento, me dê um parecer do que é a roupa adequada para a mulher. Tem? Não. Algumas pessoas vão dizer que tem, sem texto bíblico. Aí vai dar direitinho qual que é o tecido, qual que é a peça, como usar e tal, a saia tem que ir lá. Então as pessoas conseguem conjecturar coisas que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia exatamente o que. Como você vai saber? Você tem o Espírito Santo. Qual que era o dízimo? 10%. Tem que ter número. No Antigo Testamento, são crianças, tem que ter número. Eu preciso de alguma coisa para fazer certinho, 10%. E no Novo, não tem 10%. É o Espírito Santo que direciona. Jesus só fala, porque tudo aumenta, né, no Novo Testamento. Aumenta a responsabilidade, tudo, que a gente tem o Espírito Santo. Aí ele fala que a vossa justiça exceda o dos fariseus. Exceda o dos fariseus e mestres da lei. Porque tudo aumenta, né? Estava escrito, não matarás. Agora, só de odiar já matou no coração. Tá vendo como é que é mais interno, como é que é muito mais profundo, muito maior? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar. Pedro vai falar que ele nos direciona a ter uma vida piedosa, né? Não adulterarás, mas agora só de olhar com intenção maliciosa, só de desejar com intenção maliciosa, já adulterou no seu coração, né? Então, era para todos serem sacerdotes. Eles negaram o Pai, não quiseram ouvir o Senhor. Naquele momento, como o Senhor já sabe, né? Ele já manda o quê? Trazer Moisés. O povo ia negá-lo. Olha lá, Êxodo 19, 24. Vá, o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Aqui começa o sacerdócio arônico, sacerdócio levítico. Então veja a sequência. Deus queria uma nação de sacerdotes.
Como eles não quiseram, Deus já na sua sabedoria, igual duas vezes ele faz isso, ele manda Arão, ele está falando com Moisés, vai você Moisés, vai você, rapidinho, vai você, prega para eles, pega para tirar o povo do Egito. Ele, não consigo, não posso, então tá, Arão vai ir por você, já está até chegando, você já tinha mandado Arão até antes, você sabia que Moisés ia negar, de novo, exatamente igual, Moisés e Arão, já mandou chamar Arão e começa o sacerdócio arônico, era para as 12 tribos de Israel serem 12 tribos sacerdotais perante o mundo, e o mundo ia se converter. Ao invés disso, uma só tribo, Levítico. Os levitas foram os sacerdotes porque o povo não entendeu. Eles foram fiéis e tal, não vou entrar no texto, mas eles foram super fiéis, não adoraram um bezerro de ouro, mataram os infiéis, então eles passaram no teste e tal, mas não era para ser assim. Todos devem ser sacerdotes, todos. Já vou responder a sua pergunta, tá? Só finalizar aqui. Então você chega, é uma base, o Antigo Testamento é uma ilustração para a gente, é uma sombra do verdadeiro. Então você chega e vê como que era lá os sacerdotes, né, dentro do culto. Tá lá matando o animalzinho, né, para passar o pecado do povo e do sacerdote para ele, não é verdade? Não era assim? E vai lá e faz aquele churrasco, tira a gordura dos rins, tira as partes que são preciosas que ficam para Deus, tira as partes que é para os sacerdotes, para a família dele. E aí, como você acha que era? Você acha que ficavam os outros sacerdotes em volta? Nossa, como ele corta bem o pescoço, olha que facada que ele deu. Nossa, qual que é a marca da faca que ele usa? Como você acha que era o culto? Não era, estava todo mundo servindo. Não tinha um servindo e os outros assistindo para ver como é que ele faz. Todos servindo a Deus, a figura para a gente. Os sacerdotes devem servir o Senhor, cada um na sua função, cada um na sua limitação, cada um no que tem, no que Deus deu, nas ferramentas que Deus deu. O senhor acabou respondendo antes de eu perguntar. Perguntar exatamente isso, que era para Deus falar direto com o povo, ele queria intimidade, o povo não quis Moisés falando, com medo da voz de Deus. E da mesma forma, desde o início, Deus estava impulsionando Moisés. Vai tu e fala, vai tu e faz, vai tu e movimenta o negócio. E Moisés o tempo inteiro, tipo, não, porque eu isso, porque eu sou gago, porque eu sou aquilo, eu não posso. Deus vai colocar Arão. E ali já tem um intermédio. Então, vamos colocar o erro, já começou em Moisés e passou para o povo. Pode ter sido, de certa forma, uma má influência, já desde Moisés. O povo já até tipo assim, não, dá pra gente dar uma ajustada aí que não precisa ser direto pra gente. Você vê essas características no povo de Israel. Eles falam, cadê Moisés que nos tirou do Egito? Não foi Moisés que tirou, foi Deus, e com braço forte. Então a idolatria humana estava ali mesmo, querer o homem, né, estava ali, né? Então olha, continuando, 1 Coríntios 4:3, julgamento do próprio homem. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga, fala comigo, 9h30, 9h30, entendeu? É o combinado, pode crer, beleza. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo não julga a si mesmo. Deus é que vai analisar as obras. Ele não faz juízo de julgamento nem sobre si mesmo. Ele mostra a carnalidade dos coríntios através disso aqui, mostrando que eles estão julgando. Paulo é top, não, é Apolo e tal. Ele, você quer achar que eu sou nada, que eu sou tudo, que eu sou... Não, nem eu me julgo. Nem eu estou me julgando. Quem julga é Deus, irmãos. Quem julga é Deus. Novamente, a carnalidade do homem, dos coríntios, bem expostas. Entre Paulo, Apolo, Pedro,
Não deveríamos julgar obras humanas. O Todo-Poderoso, na sua sabedoria, é Ele que vai julgar, irmãos. É Ele que vai julgar. É Ele que vai julgar. É triste. Uma vez, você lembra, Felipe? A gente estava fazendo um evangelismo, uns anos atrás, e quando a gente evangelizava, se você já evangelizou, tem hora que você encontra crente, né? E tal. E quando a gente encontrava, era constrangedor, porque as pessoas estão sem coração de amor, gente, né? Tava lá os meninos de 9, os juniores, né? 9, 10 anos, 11, entregando panfletinho, falando de Jesus, abordando as pessoas, tentando conversar, falando de salvação mesmo, fazendo apelo. E às vezes quando era cristão, eu não vou nem falar para não queimar, está sendo filmado, mas quando era cristão, você acredita que eles falavam com a gente, né, Felipe? A gente passava, não é assim que evangeliza não, e tal, blá. Quando era crente a gente era assim, perseguido. Quando era não cristão era bênção, pessoas aceitavam Jesus. Um menino de 10 anos virou para a mulher e falou assim, aqui, você está tentando parar de fumar, não está? Eu estou. Você vai parar, Deus vai te dar força, deixa eu orar por você. Desse jeito, um de 10 anos. Então assim, Deus usa em poder, Deus usa em milagre, a gente vê manifestação, a gente vê Deus agindo, entendeu? E a obra, quem julga se é de Deus mesmo, é o Senhor. Mas às vezes a igreja está julgando, isso não é obra de Deus, não é assim que evangeliza. Sei lá, a gente estava com a faixa gigante, linda, com um monte de escrito legal, aquele verde, vermelho, sinal, né? Verde, amarelo e vermelho, né? Siga para Jesus, pare de pecar, uns negócios assim, né? Distribuindo folheto, falando com as pessoas, abordando, e enfim, foi a nossa forma, na nossa pequena limitação, foi o que a gente pôde fazer. E às vezes a gente julga a obra dos outros. Será que está sendo bênção? Olha, gente, pega uma igreja super tradicional e vai julgar uma igreja nada tradicional, tipo aquela caverna de Adulão, já mudou de nome, hoje em dia ela tem outro nome, ou tem outras que são Bola de Neve. As primeiras vezes que minha linha de conversão foi no Bola de Neve, lá em São Paulo. Então o pessoal é bem, né? Você vê os caras com os moicanos verdes, tudo tatuadaço, pisse, só jovem. O púlpito tem uma pranchona de surf, os pregador é o ex-profissional de skate, é só os caras assim, é muito doido, é muito legal. Aí vem o tradicional e julga aquilo, porque os caras saem para evangelizar de calça rasgada, blusa normal e tal. Gente, é obra de Deus. Os caras saíram e curou uma lá em São Paulo, curou uma menina de cegueira, igual a gente vê na Bíblia. Cadê os sinais e maravilhas? Eu quero viver os sinais e maravilhas. Aí vai os menos que poderiam acontecer sendo usado em dom de cura. Gente, é lindo demais perguntar. Um exemplo disso é o Todd White. Era zona de prédio, você vê que ele anda doidão pelo meio da rua, mas sai pelo centro de Nova York, cura o povo, revela coisas que dons. Só de Deus, não é parece. Todd White é top. Então não devemos julgar nem a nossa própria obra. Isso aqui passa, a gente às vezes não vê, muito subjetivamente, é um sinal de arrogância, é um sinal de vaidade e idolatria própria. Se você prega e fala assim, foi top, impactou as pessoas, nitidamente arrogância, né? Agora você prega e fala assim, foi terrível, que vergonha, aí você acha que você é humilde. Não, arrogância de novo. É Deus que julga, a palavra é dele. Às vezes no meio de um monte de coisa que você falou assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém viu, impactou, tocou tudo que o Espírito Santo precisava. Então, quem somos nós para julgar essa palavra poderosa? E o efeito que ela pode fazer no individual da alma de cada um daquelas 10, 100, 1000, milhares de pessoas poderiam estar ouvindo uma preleção, uma pregação, seja na internet, ao vivo, enfim. Quem somos nós para ler o coração de cada um, para entender o que está sendo feito aqui? É muita vaidade. Lucinho Barreto gosta de falar isso, acho interessante, né? Que ele fala que no começo ele era assim, depois ele entendeu que não e tal, né? E ele teve exemplos de vida que ele fala, pregação que assim, eu cheguei a pedir perdão para a galera por ter pregado, de tão ruim que foi a pregação. Só que aí eram as pregações que eu mais recebia feedback de pessoas convertendo,
de pessoas foram renovadas, transformadas. Deus respondeu exatamente o que elas perguntaram para Deus. Então Deus usou poderosamente, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as fracas. É quando você está fraco aí que eu sou forte, Ele fala. Então quando o cara às vezes acha eu já passei por isso, irmãos. Eu tenho uma pregação que na minha opinião humana, de vaidade, é a melhor pregação que eu tenho. Aí eu fui ministrar ela, velho, foi um fracasso. Então assim, eu não posso falar, você vai ser vaidoso. Só que pelo feedback do público foi terrível, pelo feedback humano, não posso dizer. Às vezes tocou alguém, que Deus fez. Mas eu fiquei na expectativa que ia ser top. E não foi nada do que eu imaginei. Então a gente não pode mais fazer isso. Não pode pôr a expectativa nossa, eu tenho uma palavra muito boa, ou eu sou muito bom, enfim, a gente não pode pôr expectativa em nós, e quando não for do jeito que te agradou também, vai saber, é Deus que sabe. Eu gosto muito quando o Lucim Barreto falou isso, ele me iluminou, sabe? Você não sabe, mas a pior pregação que você fez foi a que mais tocou, porque Deus é assim. Deus confunde mesmo, só para você deixar de ser bobo. Foi a sua pior, foi a mais top da sua vida. Então, só para a gente deixar de ser bobo e entender que é na força do Senhor. Então tudo vem de Deus, 1 Coríntios 4,6. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? É Deus, né, gente? E o que é que você tem que não tenha recebido? Nada, tudo recebemos de Deus, né? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido? Vanglória humana. Recebemos tudo de Deus. Paulo continua no mesmo raciocínio, mostrando que tudo vem de Deus, igual aos últimos 4 capítulos. Tudo vem de Deus. Para de olhar o homem, para de colocar um acima do outro, trazendo prejuízo a um, humilhando um, porque o outro é melhor, enfim. De novo, ele mostrando que os apóstolos são menores. 1 Coríntios 4,8. Vocês já estão fartos, já são ricos, olha, engrandecendo eles. Chegaram a reinar sem nós, engrandecendo os coríntios, porque eles estavam idolatrando demais os grandes Paulo, Apolos, deuses vivos na terra, né? Calma lá, né? Nós somos nada não. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Ó que lindo, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Olha isso. Primeiramente, Paulo novamente se humilha na nobreza dele, diminui a si mesmo os apóstolos, parando com o que é natural de época, né, irmãos? Tem que entender a época. A época era de idolatria. Não existia isso que a gente vive hoje, que é mais comum. A gente fala isso, parece que estou batendo na mesma tecla, já sei disso. Antigamente só existia idolatria, e muito culto a homens, muita glória a homens, ao rei, a César, ao general, aos deuses vivos que era do Egito, e enfim, a cultura era essa no mundo inteiro, né? Então ele está desmistificando isso tudo. Nós somos nada, nós somos, olha o tanto que a gente sofre, inclusive, olha o tanto que a gente, né? Deus escolheu a gente para ser como que o lixo do mundo, né? É incrível, como eu já falei, né? O ministério não é glamuroso. Já expliquei o que é ser ministro, né? Que é servir, é se doar, entregar a si mesmo, carregar a sua cruz diariamente. Carregar a sua cruz diariamente. Não é bonito, não é fácil. Carregar a cruz simboliza morte, morrer para si mesmo, né? Então, a todo momento a gente vê que o servo de Deus é isso, se gastar e se desgastar, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou me gastar e me desgastar por vocês, né? Então, o ministério é morrer para si mesmo, é servir, é entrega, é amor sem receber nada em troca, é você amar pessoas que vão talvez te esbofetear,
como Paulo fez, é clássico, Coríntios, esbofeteavam Paulo, arrebentavam Paulo. 2 Coríntios é exatamente para isso. É uma justificativa, cara, eu sou apóstolo. Ele vem se auto-justificando, não por vanglória, mas porque ele sabe que se eles não acreditarem que Paulo ele tem o seu valor e é um apóstolo, eles não vão escutar a palavra, não vão se converter. Então, ele precisa ser compreendido como o que foi levantado por Deus para pregar ali para os gentios, né? Mas enfim, a gente sabe que ministro é isso, não é o glamour todo que a gente acha, mas as pessoas e algumas linhas evangélicas vêm com uma doutrina toda errada, pegando termos bíblicos e usando errado para a glória do homem. Por exemplo, bispo. Bispo, na nossa cultura, é utilizado como evolução de pastor. Então você é pastor, não, primeiro você como é que é? Presbítero, diácono, pastor, bispo, já tem até patriarca, irmão, já tem tudo. Cara consagrado a patriarca. Gente, tem uma igreja que eles creem em Jesus, Deus Pai, e que o Espírito Santo é a pastora. Sério, eu esqueci o nome dessa igreja. 2 seminários que eu fui, os dois já comentaram dessa igreja. Ela já morreu, né? Só que ela era muito boazinha, consolava as pessoas. Aí, porque o texto diz que o Espírito Santo é o Consolador, eles pensaram que é ela. Então, olha a idolatria humana. Então, Jesus e Deus é Espírito, eternamente na glória, e veio na terra fazer essa obra, mas o Espírito Santo não. Ele nasceu o quê? Era um bebezinho, cresceu, e é essa mulher, que era muito boazinha. Então, gente, o homem receber glória é muito comum. Hã? Tá vendo acabando, né? Então, evolução de posição, vou subir de posição. Gente, a gente vê isso demais, querer evolução de posição, não, evolução de cargo, evolução de seu ministério perante o coração de Deus, de função, aí sim, mas de posição, não. A pessoa é sempre o mesmo, nem tem que mudar de nomenclatura não. Deus te fez mestre, pronto, fez evangelista, pronto, pastor, pronto, mas claro que você pode evoluir no ministério, né, perante o coração de Deus e as obras que Ele tem para você, conforme você se prepara até para isso. Por isso que Jesus até pergunta se a gente está pronto para pagar o preço para ser ministro. Pagar o preço. Você vê que não é esse glamour todo. Olha aqui, Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce, não podendo terminar a construção, todos que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construção e não pôde acabar. Falta de planejamento, não olhou antes para ver se poderia fazer. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixada pedindo condições de paz. Tem que ver o contexto, devia ter trazido o texto todo. O contexto desse texto fala isso: portanto, quem quiser servir a mim, negue tudo que tem. O texto finaliza assim. Tem que pegar o contexto anterior também, vem falando de servir a Cristo, de estar com Ele, que o preço para estar com Cristo. Existe um preço, existe uma luta. Então, sabe, naturalmente, nós vamos abrir mão do pecado, nós vamos abrir mão de várias coisas e tal. Então, olha o nível da Bíblia diferente da visão humana. Para finalizar aqui, 1 Coríntios 4,14. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores, como um bom pai. Olha só, como um bom pai que Paulo é, ele fala o que um pai fala com o filho: siga meu exemplo, seja meu imitador. Olha o amor de Paulo. Então ele não fala isso, não é chibatada, gente. Palavras duras, admoestações, por amor, porque ele se vê como pai dos coríntios. E versículo 17: por essa causa enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Vou bater de frente com eles, deixa eu ver, vocês estão fluindo no poder, que palavra,
Quero ver se vocês estão em Cristo mesmo. Será? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? Tremendo, né? Finalizo com isso. Paulo envia seu cooperador Timóteo para ajudar, para auxiliar, para cooperar. Paulo não pode estar ali agora, manda alguém, amor, tá vendo, amor, cuidado, carinho, manda alguém para poder fazer a obra. Como eu já disse, a obra é em equipe, em grupo. Paulo entende isso e mostra na prática, aqui no fim desse capítulo. Manda Timóteo por amor e fala, mas eu quero ir, eu vou, se Deus quiser eu vou estar aí com vocês também, né? E quero estar em amor, não quero ter que exortar esses caras, pegar pesado com esses caras aí que estão no orgulho que eu não vou voltar. Em vez de amar Paulo, eu sou pai de vocês, pai espiritual, em vez de amar, então, com essa rinha toda, sou de Paulo, sou de Apolo, então eu vou, vocês preferem que eu vá em amor, espírito de mansidão ou com chicote? Então, ele quer estar com amor, espírito de mansidão, mas o povo quase que obriga ele a ser duro, por isso essa carta de teor, né, mais duro, mais exortativo, porque realmente precisava. Amém? Pode se colocar de pé, vamos orar. Consegui terminar faltando 1 minuto, é o tempo de orar e 1000 graus. Senhor, te adoramos por aquilo que o Senhor falou e fez em nossas vidas, está fazendo, ainda fará. Obrigado pela tua obra em nós, obrigado pelo teu cuidado sobre nós, obrigado pelo teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, encha nosso coração de ti, Senhor, nos transborda do Senhor, nos dê visão de reino, nos dê entendimento de reino, queima nossos corações, papai, para querer te conhecer, estar na tua presença, te servir cada dia mais e mais, viver uma vida intensa com o Senhor, em adoração, em propósito, em vida com Deus, em jejuns, em busca na tua palavra, em conhecimento, em busca de intimidade, sabedoria do teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Aviva o ministério de cada um aqui, Senhor, que está vendo online ou que está aqui presencialmente. Aviva, Senhor, o ministério, aviva, Senhor, aquilo, exatamente o que o Senhor quer fazer na vida deles, Pai. Mostra o teu propósito, que cada um busque no teu coração aquilo que o Senhor escolheu para eles, papai, e possa te glorificar, te adorar, tirar um sorriso dos teus lábios, Pai. Queremos te agradar, papai, queremos agradar o Senhor. Sabemos que somos salvos, com as obras sendo galardão para nós no final, ou sendo queimadas, somos salvos, mas queremos te agradar, fazer tudo para agradar o Senhor e para servir ao reino e para que a morte de Cristo seja válida, seja o preço pago também por nossas vidas tenha valido a pena, que possa ter valido a pena, que possamos fazer por onde para glorificar o Senhor pelo sacrifício tão grandioso que o Senhor fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém.